Olá, muito bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita Nova Era. Nova Era é um programa espírita, feito para você, amigo telespectador da TV Candidez. Ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também de Divinópolis. E nós estamos aqui hoje para mais uma etapa, a quarta parte, da vanguarda do movimento espírita de Divinópolis. Nós queremos aqui trazer a lumen para todos vocês, esses grandes baluartes que trabalharam e fizeram da sua parte um trabalho de semear a paz, a luz do Evangelho do Cristo em toda a cidade divinopolitana e na região oeste de Minas Gerais. É a história da formação do movimento espírita de Divinópolis. É a vanguarda do movimento espírita divinopolitano. Esses grandes vultos, baluartes, assim podemos dizer. E o que eu sempre comento com vocês, a minha fala é baseada no depoimento de José Carlos Pereira, Maurício Paiva, Gesso Maia, William Tonelli e Floripes Alves Barbosa. Nosso trabalho se fundamenta no depoimento desses grandes pioneiros divinopolitanos. Pessoa a quem eu devo salientar, um grande batalhador do Centro Espírita Estudantes do Evangelho, Gilson Simões. Gilson Simões, nós temos um depoimento dele que já está no YouTube, já há vários anos, onde ele comenta que ele veio do terreiro de Umbanda e aproximou-se da Casa Espírita Estudante do Evangelho. E ali se manteve e se tornou um espírita. Estudioso, propagador, gostava muito de fazer palestras voltadas para o Evangelho. Eu sempre comentei, o Gilson Simões é uma pessoa assim, muito afável, muito amigo, muito alegre. E assim, ele fazia excelentes falas a respeito do Evangelho de Jesus. Então, é um grande baluarte do movimento espírita divinopolitano. Matusalém. Matusalém, ele começou com o começo da Casa Espírita, Casa Maria de Nazaré. Matusalém, ele é pai do nosso amigo Paulo Gianni. Matusalém, ele foi um batalhador. Ele não era muito de palestrar, não, mas era um trabalhador incansável, Matusalém. Eu conheci ele pessoalmente, é uma pessoa assim, bastante alegre, certo? Muito comunicativo, tá? Tivemos a Dona Margarida. Ah, gente, que pessoa maravilhosa. Dona Margarida, ela veio da cidade de Cruzeiro para Divinópolis, quando o São Máximo Franklin também veio da cidade de Cruzeiro, do estado de São Paulo. Dona Margarida era uma médium receitista. O que é médium receitista? É uma médium que, além de fazer o trabalho dos passes, de orientação, ela dava receitas médicas de homeopatia e chegava até também de alopatia, coisa que nós chamamos a atenção dela, que aquilo era o exercício ilegal de medicina e que ela deveria interromper o trabalho do receituário, que não era bem a proposta da Casa Espírita. Ela foi até muito bem obediente, sabe? Então, a Dona Margarida, ela era médium psicofônica, era uma médium, assim, fantástica, porque ela dava passes, trabalhava nos passes, e ela estava sempre atenta na casa dela. Ela atendia pessoas na casa dela, dando orientação, dava passe nas pessoas que a procuravam na casa dela. Ela morava ali, bem perto do Centro Espírita Estudante do Evangelho. Ela morava na Rua Bahia, entre Sergipe e Ceará. Então, Dona Margarida
era uma pessoa sorridente o tempo todo. Eu me lembro até hoje da risadinha dela. Então, assim, é uma pessoa trabalhadora incansável, sabe? E, assim, ela não era médium de tribuna para fazer palestra, não, mas era médium psicofônica. Então, Dona Margarida foi uma excelente baluarte, batalhadora da Casa Espírita em Divinópolis. Inclusive, o Centro Espírita Estudando o Evangelho e o Centro Espírita Irmão Camilo, na Cidil. Está lá a Dona Margarida, essa grande figura maravilhosa. Tivemos também nosso amigo Jadir Nunes, que é o pai do nosso amigo Renato Nunes, tá? Também foi uma excelente pessoa, que nós podemos aqui dizer para vocês que o Jadir Nunes, ele era expedicionário, quer dizer, ele esteve na Segunda Guerra Mundial, e ele voltou da Segunda Guerra Mundial. Então, ele residia ali também, na Rua Bahia, próximo ao Centro Espírita, estudando o Evangelho. E era um frequentador assíduo, era passista, ele não tinha o hábito de fazer oratório, não, tá? Mas era um excelente batalhador, um grande cooperador da casa, estudando o Evangelho. Eu me lembro muito dele, assim, muito prestativo em todo o trabalho da casa, viu? João Vilela também frequentou um bom tempo o Centro Espírita Estudando o Evangelho, Irmão Camilo. Eu conheci muito João Vilela no Centro Espírita Irmão Camilo, lá na Cidil. Era um médium passista, por excelência, um excelente médium passista. Tivemos também Simonides. Simonides foi um grande batalhador do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Um grande cooperador. Não era, assim, palestrante, não, mas era um excelente médium passista. Um grande cooperador da casa. Não poderíamos deixar de falar do Sr. Raimundo Marinho e de sua esposa, Dona Geralda, fundadores do Centro Espírita Joana d'Arc, na Rua Salinas, 135, no bairro Vila Cruzeiro. Joana d'Arc foi fundado no ano de 1964, tá? E foi uma casa que, com muita dificuldade no início, né, vencendo os preconceitos sociais e religiosos, porque o Centro Espírita Irmão Camilo, Joana d'Arc, está muito próximo à Igreja Catedral. E havia uma certa cassação, uma certa perseguição por parte dos padres da antiga catedral, que sempre comentava de que havia um centro espírita muito próximo ali, na Rua Salinas, e que os católicos não deveriam frequentar o centro espírita. Então, o Centro Espírita Joana d'Arc, ele sofreu por longos tempos uma perseguição muito grande por parte da igreja. Mas o Sr. Raimundo, com a Dona Geralda, tá, e outros batalhadores, venceram essa etapa, tá? Venceram esse preconceito e romperam barreiras. Não foi fácil, não. O Sr. Raimundo é uma pessoa assim muito reservada, muito séria, não era brincalhão, não. Não era muito alegre, não. Mas era uma pessoa muito dedicada à causa espírita. Está aí o Centro Espírita, depois de reformado, né, pelos os mais recentes presidentes do Centro Espírita, como a Maria Aparecida, chamada FIA, que é um trator para trabalhar. A FIA, eu sempre falo, é como o Roberto Gontijo, é um trator para trabalhar. E a FIA dedicou seu trabalho a vida toda no Centro Espírita Joana d'Arc, inclusive o Bazar da Pechincha. Bazar da Pechincha, por onde angariava recursos financeiros para a manutenção do Centro Espírita. Porque os centros espíritas eles não são mantidos pelos próprios espíritas frequentadores. Não. Todo mundo parece que tem escorpião no bolso, sabe? E é o Bazar da Pechincha que mantém a maioria dos centros espíritas em Divinópolis, em termos de pagamento das despesas. Então, a receita da Casa Espírita é o trabalho do Bazar da Pechincha.
Os sócios pagantes é um número muito reduzido. O Joana d'Arc passou por grandes reformas, com dinheiro que a FIA trabalhou no Bazar da Pechincha. O Bazar da Pechincha era um bazar que acontecia nas cidades vizinhas, tá? E a FIA, com a sua equipe, promovia esse bazar. E esse trabalho é de destaque da Maria Aparecida. Daí as reuniões públicas, né? Mas a oficina de sentimento é um trabalho que acontece aos domingos, onde é trabalhado muitas questões de autoajuda das pessoas necessitadas de quê? Desse socorro espiritual, desse acolhimento fraterno. Então, ali acontece todos os domingos, pelas 8h30 da manhã, a oficina de sentimentos, onde trabalha a educação, o afeto e o autoconhecimento. É um trabalho lindíssimo que a casa possui. Além do trabalho social, né? O trabalho de evangelização também. Outro centro espírita que nós não podemos deixar de comentar é o Centro Espírita Mestre Erasto, que está na rua Mestre Rangel, 721, no bairro Esplanada. Fica lá no finalzinho da rua Mestre Rangel, na beiradinha do rio. E quem é a âncora, quem é o pivô dessa casa, o batalhador, é o nosso respeitável amigo Antônio de Pádua, tá? Que no dia 6 de janeiro de 1990 foi regulamentado e passou a ser chamado Centro Espírita Mestre Erasto, tá? O SEMI. Então, o fundador é Antônio de Pádua, que ali batalhou, trouxe para Divinópolis a peça teatral Além da Vida, no Cine Alhambra, onde o dinheiro que entrou do patrocínio desse teatro Além da Vida, ele iniciou a construção do Centro Espírita Mestre Erasto. Eu falo porque eu acompanhei todo esse trabalho do Antônio de Pádua. Antônio de Pádua teve também o Davi, também um dos fundadores, que Davi faleceu agora, já há uns 15 dias atrás. O Antônio Teixeira, grande batalhador. O Ailton Júnior, residente aí na Esplanada, né, com a sua esposa Nívia Castorina, também uma grande batalhadora pela casa Mestre Erasto. Nosso amigo Paulo Gianni também, um dos cooperadores. Tivemos aí esse Centro Espírita Mestre Erasto, que surgiu a partir de um grupo de pessoas que se reunia na casa do Ailton e da Nívia, tá? E esse se chamava o SEMI, com S, tá? Que é a Sociedade Espírita Mestre Erasto. E depois, então, passou para SEMI, com C, Centro Espírita Mestre Erasto. Aí já não era mais sociedade, era Centro Espírita. Muito interessante, né? E aí tivemos também outras grandes pessoas, como a Carminha, né? a Célia, que é esposa do Davi, e tivemos aí grandes cooperadoras dessa casa, viu? Meus amigos, Herbert Nogueira e Dona Ilma Ribeiro. Grandes baluartes. Baluartes que tiveram a coragem de trabalhar na casa espírita, divulgando a doutrina espírita, fazendo um trabalho social lindíssimo. Dona Ilma e o Herbert frequentavam o Centro Espírita Joana d'Arc, que, certa feita, foram solicitados a se retirarem da casa, por incompatibilidade de trabalhos com a atual direção da casa, que não aceitava a forma de como eles procediam no trabalho. E aí, o Herbert, mais a Dona Ilma, se retiraram do Centro Espírita Joana d'Arc. Eu me lembro na época. Situação que eu não aprovei, não concordei, achei que estava completamente errado o que fizeram com eles. Mas deixamos para lá. Herbert e Dona Ilma começaram a se reunir no próprio reduto doméstico, na sua casa, lá na Esplanada. Ali havia um cômodo reservado, na onde eles reuniam semanalmente
estudando e as reuniões mediúnicas. Tá? Herbert era um médium passista e psicofônico. Dona Ilma sempre foi uma médium passista. Sabe? Dona Ilma é um encanto de pessoa. Falecida recentemente também. O Herbert, há mais tempo. E esse casal batalhou muito pela causa espírita. Certa feita, ganharam um lote lá no bairro Espírito Santo, na confluência da rua Uberlândia, ali no bairro Espírito Santo. E construíram a casa que está aí, tá? Na rua Uberlândia 271, no bairro Espírito Santo, que está lá hoje uma gracinha de centro espírita, com uma fachada bonita como está aí, certo? Com uma estrutura interna muito bem montada, já tem um segundo pavimento, todo refrigerado com ar-condicionado, certo? Faz um trabalho de reuniões de estudo, tá? Nas quartas-feiras, mas tem um trabalho das curas, do atendimento, das curas através do passe, mas o trabalho mais notável do Centro Espírita José Grosso é o trabalho da sopa. O trabalho da sopa, que foi iniciativa da dona Ilma, e que fazia todos os sábados, como faz até hoje, todos os sábados, às 11 horas da manhã, a casa abria sua cantina para oferecer uma sopa caudalosa. Não é só água, não. É sopa que tinha verduras, legumes, tinha carne, tá? Eu falo porque eu provei dessa sopa várias vezes. Eu fui lá para poder tomar da sopa. E a dona Ilma era a cabeça desse trabalho social. E é um trabalho que eu acredito que unia e fortalecia muito a Casa Espírita José Grosso. O trabalho da sopa que a dona Ilma implantou com a sua equipe de trabalhadores. Tá? Mas ela também tiveram tantos outros trabalhadores, como o Lúcio da Larete, foi um grande cooperador daquela casa, como até hoje nós temos o Richardes Miranda, que é o atual presidente da casa, a Janete é um trator para trabalhar. Hoje quem enfrenta a cozinha é a Janete, com a sua equipe. Né? Temos lá também a presença da dona Zilica, uma antiga batalhadora do Centro Espírita Joana d'Arc, que na época que o Ebinho saiu de lá, ela foi também, juntamente com o Ebinho. Tivemos também a participação do Otacílio. O Otacílio me convidava para fazer palestras, uma vez por mês, lá na sexta-feira do Centro Espírita José Grosso. Tivemos a presença do senhor Evaristo. Evaristo frequentou muito tempo o Centro Espírita estudando o Evangelho. E depois foi para o Centro Espírita José Grosso. Tivemos também a participação da Rosana, que está até hoje participando lá, viu? Uma grande batalhadora também, que ajuda na sopa, que ajuda nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de estudo da própria casa. Está aí, ó. Centro Espírita José Grosso. Tá? São vários batalhadores que hoje temos lá na casa. Mas eu não posso deixar de falar do Geraldo Magalhães e de sua esposa querida Leonice Mourão. Grandes baluartes. Baluartes que o movimento espírita de hoje não conheceu. São Geraldo eu conhecia de perto. Dona Leonice eu não conheci, porque quando eu aproximei do movimento espírita, ela já havia falecido. E aí a gente vai verificar o trabalho vanguardeiro desses dois grandes vultos. Sabe por quê? A Leonice Pontes fundou a Mocidade do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Tá? Na onde a nossa amiga Genilda Maia foi uma das frequentadoras do templo da Leonice Mourão. Mas, uma coisa que o movimento espírita de hoje não sabe, eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí agora também não sabe, porque eu não sabia. Eu fiquei sabendo através do Maurício Paiva,
de que o seu Geraldo Magalhães e Eunice Ponte fundaram um centro espírita. Ali na Rua Jonotine, de número 800, no bairro Cidil. Tá? Na época, o seu Geraldo Magalhães, ele doou, certo, o terreno, tá? Para a construção de um futuro hospital espírita, tá? Segundo a versão de Maurício Paiva. E construíram, então, a primeira parte, a parte térreo, uma casa, aonde se iniciou o Centro Espírita O Consolador, que frequentou pouco tempo por pessoas, porque durou pouco tempo. Porque certa feita deu uma chuva muito forte, a laje da casa caiu e quebrou todo o centro. E tiveram que reconstruir o centro. E o senhor Geraldo Magalhães, certamente ele patrocinou a construção da parte da alvenaria do respectivo centro Espírito Consolador, que na verdade não foi à frente a ideia do hospital, e o centro espírita não passou mais a funcionar como centro espírita. Ficou um prédio construído ali com 3 andares, que foi doado na época para o Centro Espírita Estudante do Evangelho. Doação feita pelo senhor Geraldo Magalhães e Eunice Pontes. Com certeza tinha um poder econômico satisfatório, né? Para poder fazer uma doação. E aí, o Centro Espírita Estudante do Evangelho recebeu esse prédio, que está lá até hoje, tá? Funcionando e prestando um grande serviço ao projeto Esperança, que é um projeto social. Então, são os 3 andares do prédio que hoje é utilizado para o projeto Esperança, que foi construído, foi introduzido, foi fundado pela nossa amiga Vera Coutinho e com a sua equipe de trabalhadores. Tá? Então, ali já existia um centro espírita, o Consolador, que não é conhecido pelo movimento espírita hoje. Nasce Núcleo de Ação Social, o Caminho da Esperança. Esse NASCE foi construído pela nossa amiga e irmã Eliane Miranda, tá? Que ali, na época, Eliane Miranda era funcionária pública da Prefeitura de Divinópolis. E ali, através da sua influência como funcionária pública, ela conseguiu, com o atual prefeito da época, a patronagem do terreno. O terreno ali, que era um terreno doado pela antiga ACVD, Associação Social de Amparo à Velhice e à Criança. Tá? Esse terreno foi doado pelo antigo prefeito de Divinópolis, um prefeito muito antigo, Pedro X. Gontijo. Tá? Então, Eliane Miranda pegou desse terreno, fez a patronagem e construiu esse prédio, que está aí na fotografia. Esse prédio que tinha uma estrutura em vários cômodos, departamentos, uma cantina, uma suposta cozinha, né? E ali prestava um serviço social. Havia reuniões de estudo aos domingos e esse núcleo de ação social, Caminho da Esperança, o NASCE, prestou um relevante serviço social àquela comunidade do bairro Danilo Passos II, que ali residiam algumas famílias muito carentes e que eram atendidas socialmente pelo trabalho do NASCE. Então, a nossa amiga Eliane Miranda, quem é a fundadora do Núcleo de Ação Social Caminho da Esperança. Que mais tarde o Maurício Paiva entrou na direção e reestruturou o prédio, reformulou a estrutura predial, a fachada, deu uma nova fachada ao NASCE, como está aí, tá? E ampliou a cantina, tá? E continuou a prestação de serviço social àquela comunidade. E Maurício Paiva, ele implantou aí, nesta época,
também um trabalho do lixo reciclável. É o projeto do lixo reciclável. Tá? Um trabalho com o qual o Maurício Paiva angariava os recursos, tá? Que ele empregou muito no Centro Espírita Casa do Caminho, que vamos falar, e na construção de quê? De um galpão aí no fundo dessa casa, nesse mesmo terreno, que é 100 metros, né? O tamanho do terreno é muito terreno. Aí não dá nem passos dois. Tá? E o NASCE fez o seu amplo trabalho social. Mas, não esquecendo o Centro Espírita Gercan, tá? Que funciona lá no bairro Dona Rosa, tá? Bem longe da cidade aí, isso, no centro da cidade. Foi fundado pelo senhor Esdras, uma pessoa encantadora, sorridente, alegre. Eu não vi uma pessoa tão alegre quanto esse homem, sabe? Homem já de terceira idade, mas um grande baluarte, certo? Ele, juntamente com Humberto Caetano, da Banca de Livros Espírita, fundaram o Gercan, certo? O Centro Espírita Gercan, Jerônimo Candinho. E esse Centro Espírita Gercan trouxe um grande trabalho naquela comunidade do bairro. Eu me lembro de ter ido lá no trabalho da sopa, que o senhor Esdra iniciou, implantou, no sábado. Tinha evangelização e ele dava a sopa caudalosa, ele mesmo fazia a sopa, para as crianças da evangelização. E para também algumas famílias que ali frequentavam o sábado, levando as suas crianças para a evangelização. Então, o Gercan tem hoje uma prestação de serviço social, estudos do Evangelho, na quinta-feira, tá? Pelo que eu estou sabendo, ganharam um terreno ali mesmo, bem próximo, e vão construir a própria sede, porque o Centro Espírita funciona numa casa alugada. E as reuniões, elas funcionam numa cobertura, numa coberta de telhas de amianto, no quintal do centro, aonde se faz a reunião de estudos, certo? Porque uma casa, os cômodos são tudo pequeno, mas funciona. Eu estive lá por várias vezes fazendo estudo do Evangelho na quarta-feira, na Antiguidade. Então, senhor Esdras, Humberto Caetano, fundaram o Centro Espírita Gercan. Grandes baluartes, tá? Batalhadores, a quem nós devemos o respeito, a gratidão a esses dois grandes vultos pelo trabalho. E Humberto Caetano, além de tudo, a banca do Livro Espírita, que no momento certo eu vou falar sobre o trabalho da Banca Espírita. Meus amigos, o programa Nova Era está chegando ao final da sua edição desse sábado, prometendo voltar no próximo sábado com a quinta parte, falando aí da continuidade desses vanguardeiros do movimento espírita de Divinópolis. Esses baluartes, esses homens, mulheres que aqui chegaram, desbravando, certo? Vencendo as barreiras do preconceito social e religioso. Implantando a casa espírita, implantando o estudo do Evangelho, irradiando luz por toda a cidade de Divinópolis. A eles, a nossa estima, a nossa gratidão pelo trabalho prestado. A todos vocês, eu desejo um bom sábado, repleto de muita paz, de muita alegria, e até sábado que vem, às 9h30 da manhã, pelo canal 13, TV Candidez, estaremos de volta com o programa Nova Era. O programa Nova Era, ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. A todos, um bom dia, muita paz, muita luz para todos. Até lá!